A lista dos 10 mais procurados do FBI surgiu em 1949, como resultado de uma conversa entre o diretor do FBI, J. Edgar Hoover, e William Kinsey Hutchinson, que era o editor-chefe do International News Service, um precursor da United Press International. A lista foi criada para divulgar os criminosos mais perigosos e procurados pelo FBI, com o objetivo de atrair dicas e informações que possam levar à localização e prisão deles. A lista foi anunciada oficialmente em 1950, tendo 1926 a 1932 como o primeiro nome incluído. Ele foi capturado em 1951, apenas 15 meses, após a lista ter sido publicada pela primeira vez. A lista dos 10 mais procurados ainda é usada pelo FBI e já ajudou na captura de dezenas de criminosos. Assista enquanto analisamos a atual lista dos 10 mais procurados do FBI. Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos criminosos procurados no vídeo de hoje, pode enviar uma dica online em tips.fbi.gov ou ligar para a linha de denúncias no 1800-2255-324. Recompensas de até $250 mil americanos estão disponíveis na maioria dos casos. Lembre-se, os indivíduos desta lista são armados e perigosos, e não devem ser abordados por civis. Padresh Kumar Patel. Em 2014, Padresh Kumar Patel, de 24 anos, e sua recém-casada, Palak Patel, de 21 anos, vieram da Índia para os Estados Unidos para visitar a família. Em 2015, eles se estabeleceram na comunidade de Hanover, Maryland, onde conseguiram empregos em uma unidade da Dunkin' Donuts, na Arundel Mills Boulevard, que pertencia a um parente de Patel. Palak foi vista com vida pela última vez por volta das 21h30 nas imagens de circuito fechado de televisão, onde ela e seu marido caminharam juntos em direção à cozinha da loja Dunkin' Donuts. Eles sumiram atrás de algumas prateleiras, mas Patel voltou sozinho logo depois. Ele desligou um forno antes de sair da loja. Ele não trancou a porta ao sair. Então, um cliente entrou na loja logo depois e ficou esperando para ser atendido. Depois de esperar por um tempo, o cliente ficou desconfiado porque parecia não haver ninguém trabalhando na loja e avisou um policial próximo que decidiu investigar. Então, o corpo de Palak foi encontrado na cozinha. Ela foi espancada até a morte e esfaqueada várias vezes com uma grande faca de cozinha. Embora os investigadores tivessem poucas pistas, eles sugeriram que o casal teve uma discussão que terminou em violência. Após conversarem com a família de Palak, eles descobriram que, na noite do assassinato, ela disse à família por telefone que queria voltar para casa, na Índia. A polícia acredita que Patel queria permanecer nos Estados Unidos e ouviu a ligação momento em que uma briga começou. Patel só foi identificado como suspeito mais de uma hora após a descoberta do corpo de Palak, o que lhe deu vantagem para fugir. Ele foi incluído na lista dos mais procurados do FBI em 2017, onde permanece até hoje. As autoridades afirmaram que, após fugir da loja Dunkin' Donuts, Patel voltou para seu apartamento a pé, trocou de roupa, pegou alguns de seus pertences e depois pegou um táxi para um hotel próximo ao aeroporto internacional Newark Liberty. O taxista disse aos investigadores que ele parecia muito calmo e impassível durante a viagem. Câmeras de segurança registraram os dois jovens de 24 anos fazendo check-in e pagando o quarto em dinheiro. Ele fez o check-out na manhã seguinte e foi visto pela última vez em 13 de abril de 2015
por volta das 10 horas na estação Newark Penn, em Nova Jersey. Os investigadores atualmente não têm certeza se Patel ainda está no país ou não. Eles acham possível que ele tenha fugido, mas também consideram a possibilidade de que esteja sendo escondido por um parente, observando que ele tem ligações com os estados de Nova Jersey, Kentucky, Geórgia e Illinois. Ele também tem vínculos com Canadá e Índia. A mãe de Palak contou à imprensa sobre sua agonia por ter perdido a filha e seu desejo de justiça. Ela acrescentou que sua filha era uma pessoa carinhosa e bondosa, que só queria ajudar e servir aos outros, e tinha o sonho de trabalhar com crianças e se tornar professora no futuro. Ela disse à imprensa: "Eu quero justiça para minha filha." Isso foi uma clara traição por parte do marido dela, sem motivo algum. Ela só queria voltar para a Índia. "Nossa família mudou para sempre. Amamos e sentimos falta da Palak. Não perdi a esperança. Tenho confiança de que um dia Bhadresh Kumar será capturado, porque todos neste caso estão trabalhando duro por justiça." Patel tem 35 anos. Ele é descrito como tendo 1,75 metros de altura, pesando entre 75 e 77 quilos, com cabelo castanho e olhos castanhos. Ele pode usar o nome Bhadresh. Alejandro Castillo. Alejandro Castillo, de 17 anos, começou a trabalhar no restaurante do Shomar em Charlotte, Carolina do Norte, em 2016, onde rapidamente fez amizade com vários colegas, incluindo Agmir Feista, de 19 anos, e Truck Kwan Sandy Lyle, de 23 anos. De acordo com relatos, Castillo logo desenvolveu um relacionamento romântico com Sandy, embora tenha durado pouco. Após terminarem, Sandy disse que Castillo ainda lhe devia $1.000 emprestados. Logo depois, Castillo começou a namorar a Amir Feista, outro colega de trabalho. Em 9 de agosto de 2016, Castillo enviou mensagem a Sandy dizendo que devolveria seu dinheiro. Ela concordou em encontrá-lo em uma loja de conveniência Quick Trip na Eastway Drive mais tarde naquele dia, e Feista buscou Castillo naquela tarde para levá-lo ao encontro. Sandy foi vista pela última vez saindo para ir ao Quick Trip. Ela nunca voltou para casa depois disso. Sandy foi dada como desaparecida no dia seguinte, enquanto Castillo e Feista desapareceram em 11 e 12 de agosto. O veículo de Feista, um Dodge Caliber vermelho, foi localizado em 13 de agosto. Ele foi abandonado no quarteirão 11.000 da Dulling Creek Boulevard, em Charlotte. Mais tarde, no mesmo dia, os dois supostamente ligaram para suas famílias para avisar que estavam seguros, mas não contaram o que havia acontecido, nem revelaram onde estavam. As famílias concluíram que ambos estavam em cativeiro e forçados a ligar. Como Sandy não foi encontrada, suspeitavam que ela poderia estar com eles. No entanto, em 17 de agosto, pouco mais de uma semana após Sandy ser vista pela última vez, seu corpo foi encontrado em uma área arborizada no condado de Cabarrus. Ela levou um tiro na cabeça e as autoridades presumiram que foi morta em um assalto. O tio de Sandy disse aos investigadores que ela tinha saído para se encontrar com alguém que lhe devia dinheiro, mas em vez de depositar algum dinheiro no dia em que foi vista pela última vez, sua conta bancária foi esvaziada em mais $1.000. Foi aqui que os investigadores perceberam que estavam lidando com algo mais do que um simples assalto e alguns adolescentes desaparecidos. Investigações descobriram mensagens entre Castillo e Sandy, além de que Castillo e Feista roubaram o carro de Sandy após se livrarem do corpo dela e foram até Phoenix, Arizona. O carro dela foi estacionado em um ponto de ônibus e abandonado, tendo sido encontrado em 15 de agosto. A partir daí, Castillo e Feista seguiram para Nogales, no Arizona, onde câmeras de segurança os mostram cruzando a fronteira para o México. Castillo não foi visto desde então. Após descobrir tudo isso em 2 de novembro, o jovem de 17 anos foi acusado de homicídio em primeiro grau. No ano seguinte, também acrescentaram acusações de fuga ilegal para evitar a acusação. Feista se entregou em 20 de outubro de 2016. Ela estava escondida em Aguascalientes, no México. Primeiro, ela contatou a mãe,
que colaborou com as autoridades dos Estados Unidos da América e providenciou seu transporte no aeroporto. Ela foi devolvida aos Estados Unidos nos dias seguintes e presa pelas autoridades do Texas, onde foi acusada de cúmplice após o fato de homicídio doloso e furto de veículo automotor. Ela disse aos investigadores que os dois estavam hospedados com o primo de Castilho no México, mas que o jovem de 17 anos havia desaparecido pouco antes de ela se entregar. Alejandro Castilho atualmente tem 26 anos de idade. Ele é descrito como tendo 1,68 metro de altura e pesando entre 81 e 86 quilos. Ele tem cabelo preto e olhos castanhos e fala inglês e espanhol. Há muitos possíveis locais onde ele pode ser encontrado, incluindo São Francisco de los Romo ou Popayán de Arteaga, ambos no estado de Aguascalientes e nos estados mexicanos de Guanajuato ou Veracruz. Yolan Adenay Arteaga Carias. Yolan Adenay Arteaga Carias está na lista dos mais procurados desde 2021. Ele é um indivíduo com ligações com o tráfico de drogas e acredita-se que seja o líder da seita hondurenha da quadrilha criminosa Mara Salvatrucha 13. Ele tem um longo histórico criminal que começou em 2015, quando foi preso em Honduras por lavagem de dinheiro e associação ilícita, mas conseguiu escapar das autoridades em fevereiro de 2020, quando foi levado para uma audiência no tribunal na cidade de El Progresso com pouquíssimos guardas. Além disso, ele foi transportado de van em vez de helicóptero, o que foi muito incomum, e as Forças Armadas e a polícia não foram avisadas previamente sobre o fato de que um preso tão perigoso e de alto perfil estava sendo transferido. Quando ele chegou ao tribunal, o prédio foi invadido por um grupo de membros da gangue Mara Salvatrucha 13, que entrou à força e ajudou Arteaga Carias a escapar. Desde então, ele segue foragido. Em 2021, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York o indiciou por novas acusações relacionadas a RAC, extorsão, narcóticos, contrabando e uso de armas de fogo, o que levou à sua inclusão na lista dos mais procurados do FBI. Ele substituiu o fugitivo americano Robert William Fisher, suspeito de matar a esposa e filhos e explodir a casa da família em 2001. Em 2023, o Departamento de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei anunciou uma recompensa de $5 milhões por informações que levassem à prisão e condenação de Arteaga Carias. Arteaga Carias atualmente tem 43 anos de idade. Ele tem 1,65 metros de altura e pesa cerca de 73 quilos. Ele pode usar o nome Alexander Mendoza e às vezes é conhecido pelo apelido de Porky. Ruza Inatova nasceu na Bulgária em 1980 e foi criada na Alemanha, onde foi considerada uma criança extremamente inteligente, chegando a pular um ano escolar. Aos 18 anos, ela conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Constança, formando-se em 2005 com um doutorado em Direito Internacional Privado. Mais tarde, ela frequentou a Universidade de Oxford, onde obteve seu mestrado em Direito Europeu. Após concluir seus estudos, ela iniciou uma carreira de sucesso no setor financeiro antes de lançar a criptomoeda OneCoin em 2014. Usando seu carisma e confiança, Inatova convenceu milhões de pessoas a investir na criptomoeda, prometendo retornos enormes. Mas, na realidade, ela fraudou essas pessoas em mais de $4 bilhões. No dia 25 de outubro de 2017, ela estava programada para falar com investidores em Lisboa, mas em vez disso viajou de Sofia, Bulgária, para Atenas, Grécia, em um voo da Ryanair. Ela desapareceu em seguida. Alguns suspeitam que ela foi avisada sobre uma investigação oficial a respeito de seu golpe, o que a levou a se esconder. Em 2019, relatos indicam que Krasimir Kamenov, chefão do crime búlgaro,
tentou ajudar na investigação dos Estados Unidos da América sobre o desaparecimento de Egnatová, mas ele, sua esposa e mais 2 pessoas foram encontrados mortos em sua casa na Cidade do Cabo antes de serem entrevistados. Em 2022, várias unidades da polícia alemã anunciaram que Ignatova estava sendo procurada para responder a acusações de fraude. A Interpol foi notificada pouco tempo depois e o FBI a adicionou à sua lista dos mais procurados. Em 2024, um tribunal do Reino Unido ordenou o congelamento dos bens dela e de seus associados. Na época, ofereceram recompensa de 5 milhões de dólares por informações para sua prisão. Embora as autoridades dos Estados Unidos tenham declarado que não possuem evidências para contrariar a crença de que Ignatova ainda está viva, o Bureau de Reportagem Investigativa e Dados e o site de reportagem investigativa na Bulgária relataram em 2023 que um informante da polícia búlgara ouviu o cunhado de um chefão do tráfico chamado Taki Christoforos Amanatidis dizer que ela havia sido assassinada em 2018 por ordem dele. O suposto assassino, Christo Christov, está cumprindo pena em uma prisão holandesa por tráfico de drogas. Ignatova teria sido assassinada em um iate, esquartejada e jogada ao mar para ocultar o envolvimento de Taki no esquema OneCoin. Até então, os homens de Taki supostamente atuavam como seguranças de Ignatova. E segundo rumores, ela e Taki já foram tão próximos que ele chegou a ser padrinho da filha dela. No entanto, vale destacar que a polícia alemã afirmou, em novembro de 2024, que suspeita que ela ainda esteja viva e possa estar morando em um bairro rico e protegido na Cidade do Cabo, África do Sul, onde vivem muitos búlgaros exilados e abastados. Se Ignatova ainda estiver viva, ela terá 45 anos de idade. Ela é descrita como uma mulher branca, de cabelos castanho escuros ou pretos e olhos castanhos. Ela fala inglês, alemão e búlgaro. Omar Alexander Cardenas. Omar Alexander Cardenas foi incluído na lista dos mais procurados em julho de 2022, após ser acusado de assassinato e fuga ilegal para evitar a prisão. Em 15 de agosto de 2019, Cardenas supostamente atirou e matou Jabali Dumas, de 46 anos, do lado de fora da barbearia Hair Icon, em Silmar, Los Angeles, Califórnia. O chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles, Michael Moore, disse que Cardenas atirou 9 vezes em Jabali, a cerca de 9 metros, atingindo sua cabeça e causando sua morte no local. Enquanto isso, Cardenas fugiu em seu veículo. Não se sabe se os dois se conheciam antes do tiroteio. O FBI afirmou que Cardenas pode ser membro da gangue Pierce Street e usava o apelido de Dólar. Eles teorizaram que ele fugiu para o México para evitar a acusação, mas não se sabe com certeza se ele deixou os Estados Unidos e ele pode estar escondido no sul da Califórnia, onde tem amigos e familiares. Ele pode estar na construção civil. Cardenas é descrito com altura entre 1,68 metros e 1,70 metros e peso entre 109 e 136 quilos. Ele tem cabelo castanho escuro ou preto e olhos castanhos, e usa tanto óculos quanto lentes de contato. Ele tem pelo menos uma tatuagem e muda regularmente o penteado e os pelos faciais. Wilva Villegas Palomino. Vilva Villegas Palomino foi incluído na lista dos mais procurados em 2023, 3 anos após uma recompensa de 5 milhões de dólares ter sido oferecida para quem tivesse informações que ajudassem a capturá-lo ou condená-lo por acusações de narcoterrorismo, distribuição internacional de cocaína e conspiração. Segundo o FBI, cerca de 80% da cocaína nas ruas dos Estados Unidos da América vem dos laboratórios de Villegas Palomino, na Colômbia. Villegas Palomino é considerado um líder do Exército de Libertação Nacional na Colômbia, que é considerado uma organização criminosa transnacional e uma organização terrorista estrangeira. O grupo supervisiona laboratórios
que produzem cerca de 200 toneladas de cocaína por ano, distribuídas mundialmente. Os lucros dessas vendas seriam usados para financiar ataques terroristas, sabotagem e influência bipolítica, visando desestabilizar instituições governamentais. Villegas Palomino é descrito como tendo entre 1,70 metros e 1,75 metros de altura. Ele pesa cerca de 86 quilos, tem cabelo preto e olhos castanhos. Ele fala espanhol e pode usar os apelidos Carlos El Puerco, que significa Carlos o Porco, El Puerco, Wilva Villegas e Wilva Palomino. Fausto Isidro Meza Flores, também conhecido como El Chapo Isidro. Fausto Isidro Meza Flores, também conhecido como El Chapo Isidro, tem um longo histórico criminal. Nascido no México em 1982, ele trabalhou para o Cartel de Juarez nos anos 1990, mas após a morte do líder em 1997, deixou o grupo e se juntou ao cartel Beltrán Leva. Ele rapidamente ganhou respeito na quadrilha e mostrou ser um matador habilidoso. Ele continuou leal ao grupo após a morte do líder pelo exército mexicano em dezembro de 2009. A seção de Meza Flores na quadrilha, Los Mazad de Lecos, está baseada no estado mexicano de Sinaloa e lida principalmente com o contrabando de drogas ilegais, incluindo metanfetamina, heroína, maconha e cocaína. A partir de 2010, ele e seus homens foram considerados um dos principais rivais do cartel de Sinaloa, o maior cartel de drogas do país, o que levou a sequestros e assassinatos por toda a região. Isso não é incomum para a quadrilha, já acusada de tiroteios, sequestros, assassinatos, tortura e extorsão para controlar seu território. Meza Flores é procurado por acusações de drogas, uso e posse de arma de fogo, com recompensa de $5 milhões por informações para sua captura. Ele foi visto pela última vez na cidade de San Pedro Garza Garcia, em Nuevo León, um estado no nordeste do México, onde participou de um evento de basquete juvenil com a família em 19 de janeiro de 2013. Ele foi incluído na lista dos mais procurados em 4 de fevereiro de 2025, substituindo Donald Eugene Fields, segundo um traficante sexual de crianças que foi capturado na Flórida em janeiro deste ano. Meza Flores tem 43 anos. Ele é descrito como tendo 1,65 metros de altura e pesando cerca de 72 quilos. Ele tem cabelo castanho escuro e olhos castanhos, e acredita-se que ainda esteja no México. Ryan James Wedding. À primeira vista, Ryan James Wedding é provavelmente a última pessoa que você imaginaria nesta lista. O snowboarder olímpico canadense Wedding competiu em vários eventos desde os 12 anos, mas após as Olimpíadas de Inverno de 2002, começou a traficar drogas e entrou de vez no crime. De acordo com relatos, ele estava cursando a Simon Fraser University, na Colômbia Britânica, quando decidiu largar os estudos e ganhar a vida vendendo maconha para outros estudantes. Logo, ele passou a traficar drogas mais pesadas ao se unir a contrabandistas de cocaína iranianos e russos. Em 2006, um mandado de busca foi emitido após alegações de que ele cultivava grandes quantidades de maconha em sua propriedade. No entanto, ele não foi acusado na época. 4 anos depois, ele foi condenado por tentar comprar cocaína de um agente do governo dos Estados Unidos da América e sentenciado a 4 anos de prisão. Só em 2024, após uma investigação extensa, que a escala das operações dele foi descoberta e as autoridades sentiram que tinham provas suficientes para acusá-lo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América alegou que Wedding estava liderando um grupo criminoso transnacional envolvido em tráfico de cocaína e assassinatos, incluindo de civis inocentes. Uma infinidade de acusações foram feitas contra ele, incluindo tráfico de drogas, liderança de organização criminosa, 3 acusações de assassinato e uma de tentativa de assassinato.
Os assassinatos seriam de Jagta Sidhu, 57, Rabuddin Sidhu, 55 e uma pessoa de 30 anos. Mohamed Zafar, de 39 anos. Os Sidhus morreram em novembro de 2023. Zafar, 6 meses depois, em maio de 2024. Acredita-se que Wedding ordenou os assassinatos junto com Andrew Clark, seu segundo no comando, que foi preso em outubro de 2024 e foi acusado em relação a outro assassinato. As autoridades acreditam que, após sua condenação em 2010 e sua libertação da prisão depois disso, ele fugiu para o México, onde se tornou um membro de alto escalão do cartel de Sinaloa. Seus apelidos lá incluem El Jefe, Gigante e Inimigo Público. Wedding foi incluído na lista dos mais procurados em março de 2025, substituindo o agressor sexual de crianças e assassino Alexis Flores, que ainda está foragido. Wedding tem 43 anos, 1,90 metros de altura e pesa cerca de 109 quilos. Ele tem cabelo castanho, olhos azuis e pode ter barba ou bigode. Ele usa os nomes Eliasis James Conrad King e Jesse King. Há uma recompensa de 10 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão ou condenação. Giovanni Cicente Mosque Serrano. Giovanni Cicente Mosque Serrano foi incluído na lista dos mais procurados em junho de 2025, após inúmeras acusações de conspiração, distribuição de cocaína e apoio a uma organização terrorista estrangeira. Ele substituiu o suposto líder sênior da Mara Salvatrucha, 13 Francisco Javier Román Bardelés, na lista um fugitivo hondurenho que foi capturado em março deste ano. Mosqueira Serrano é considerado um líder sênior de gangue associado ao Tren de Aragua, um grupo terrorista transnacional da Venezuela. As atividades do grupo incluem assassinato, extorsão, tráfico de drogas e de pessoas, estupro, sequestro, resgate, suborno e lavagem de dinheiro. Embora tenha se originado em uma prisão venezuelana, o grupo se espalhou lentamente pela América Latina e pelos Estados Unidos ao longo dos últimos 11 anos e recentemente foi designado como organização terrorista estrangeira pelo governo do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. De acordo com relatos, o Tren de Aragua opera na Bolívia, Colômbia, Chile e Peru, além da Venezuela e dos Estados Unidos. Junto com o Exército de Libertação Nacional, o grupo opera redes de tráfico sexual na cidade fronteiriça de Vila del Rosário e em Norte de Santander, na Colômbia. Eles exploram imigrantes venezuelanos e outras pessoas vulneráveis, forçando-as ao tráfico e submetendo-as à servidão por dívida. Mosquera Serrano é conhecido como El Villaro, ou o Velho, e ele é o primeiro membro da quadrilha a ser incluído na lista dos mais procurados. Hoje, ele tem 37 anos e há uma recompensa de até 3 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. É descrito como cidadão venezuelano, de cabelo preto e olhos castanhos. Cindy Rodrigues Singh. Cindy Rodrigues Singh, de 40 anos, foi incluída na lista dos mais procurados em julho de 2025 pelo assassinato de seu filho de 6 anos, Noel Rodrigues Álvares. O menino foi visto pela última vez em outubro de 2022 e, embora seu corpo ainda não tenha sido encontrado, acredita-se que ele tenha sido assassinado por sua mãe, provavelmente em sua propriedade. Noel nasceu prematuro com várias deficiências físicas de desenvolvimento, incluindo deficiência visual, mancar, atraso na fala, esotropia e doença pulmonar crônica. Por isso, ele precisava de tratamento médico regular e tinha que ser cuidado o tempo todo. Rodrigues Singh, segundo relatos, não era uma mãe carinhosa. Quem a conhecia diz que ela chamava o filho de maligno e possuído, excluindo-o da família por temer que fizesse mal aos outros filhos. Ela teria abusado dele, privando-o de comida e água para não precisar trocar sua fralda, e foi relatado que, em várias ocasiões, quando o pegou bebendo água, ela o espancou com um molho de chaves. Apesar da idade,
Noel nunca foi matriculado no sistema escolar e, a partir de julho de 2022, ele deixou de comparecer às consultas médicas habituais. De acordo com um conhecido, Rodrigues Singh chegou a pedir para pegar o filho deles emprestado para uma consulta médica nessa época. Em março de 2023, a polícia de Evermont, Texas, foi acionada para verificar o bem-estar de Noel, ausente há meses. Ele foi visto pela última vez por um funcionário do hospital enquanto sua mãe dava à luz gêmeos em outubro de 2022. Ele foi descrito como aparentando estar doente e desnutrido. Rodrigues Singh informou às autoridades durante a verificação de bem-estar que estava no México, sob cuidados da família do pai biológico. Mais tarde, os investigadores entraram em contato com o pai biológico de Noel e descobriram que ele nunca tinha sequer conhecido o filho. 2 dias após a verificação de bem-estar, em 22 de março, o marido de Rodrigues Singh, Ashdeep Singh, roubou $10 mil de seu local de trabalho, dos quais 8 mil ele depositou em um banco. Mais tarde, o casal juntou os 6 filhos e pegou um voo para Istambul, Turquia. Eles viajaram para a Índia e 3 dias depois foi emitido um alerta Amber para Null. Os investigadores logo descobriram que no início de novembro de 2022, Rodrigues Singh solicitou novos passaportes para ela e para seus outros 6 filhos. Ela não fez passaporte para Noel. Uma amiga mais tarde afirmaria que Rodrigues Singh tinha medo de perder a guarda dos filhos, algo que já havia acontecido antes, pois ela tinha um histórico de abuso de drogas e álcool. Notavelmente, Noel e 2 de seus outros irmãos foram levados para um lar temporário depois que ela se envolveu em um acidente de carro causado por dirigir embriagada. A mãe adotiva, especialista em crianças com necessidades especiais, criou forte vínculo com Noel e fazia videochamadas frequentes para Rodrigues Singh. A última ligação deles foi no outono de 2022. As autoridades descobriram que, antes de fugir, Rodrigues Singh mandou construir um pátio de concreto no quintal dos fundos, e seu marido descartou um tapete que depois revelou vestígios de restos humanos. O tapete estava antes em um galpão no quintal dos fundos, demolido antes da fuga deles. Cães farejadores encontraram vestígios humanos no novo pátio, mas escavações não acharam restos mortais. 8 dias após a família fugir do país, em 30 de março foi emitido um mandado de prisão por crime grave contra Rodrigues Singh e seu marido por abandono e perigo a uma criança. Ela também foi indiciada por homicídio qualificado, 2 lesões corporais em criança e abandono sem intenção de retornar. Por anos, Rodrigues Singh permaneceu foragida, com o FBI concluindo que ela não pisou em solo americano desde que fugiu no início de 2023. Uma reviravolta no caso finalmente aconteceu em 20 de agosto deste ano, quando Rodrigues Singh foi localizada pelas autoridades na Índia. Ela foi detida, transferida para a custódia dos Estados Unidos da América e está na cadeia do condado de Tarrant. Os detalhes da vida dela na Índia e o paradeiro do marido e dos filhos ainda não estão claros. O caso ainda está em andamento. A lista dos mais procurados do FBI ainda não foi atualizada com um substituto agora que Cindy Rodrigues Singh foi presa.